Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Elvis, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o módulo ou valor absoluto de um número inteiro, que está relacionado à distância em que o ponto associado a este número está em relação à origem. Quando dois números estão à mesma distância na reta numérica, porém possuem sentidos opostos, dizemos que eles são simétricos. Vem comigo nessa aula que eu vou te explicar um pouco mais sobre esse tema. Ok, pessoal, então nós estamos aqui no estudo dos números inteiros. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o módulo ou valor absoluto desses números e também vamos trazer aqui detalhes sobre o número oposto ou simétrico. Esses dois temas estão relacionados. Perfeito? Primeiramente, pessoal, vamos entender aqui a reta numérica, tá? Nós já estudamos um pouco sobre essa reta e cada aula a gente vai trazendo um pouco mais de detalhes sobre ela. Como é que a gente pode montar essa reta? Escrevemos uma reta e nela nós marcaremos o quê? Um ponto. Vamos chamar esse ponto de origem, que é o nosso referencial. A essa origem nós vamos associar um número. E esse número que nós vamos associar à origem é o número 0. Por quê? Porque à direita do zero estão os números inteiros positivos e à esquerda estão os negativos e a gente considera que o zero não é positivo e nem negativo. Perfeito? Bom, agora, para nós traçarmos os próximos pontos, a gente tem que observar o seguinte, que cada ponto eles têm que possuir a mesma distância um para o outro, tá? Consecutivamente. Então, a mesma unidade de medida que nós adotarmos, ela vai ser para toda a reta numérica, tanto para os números positivos quanto para os números negativos. Então, colocando o ponto A e associando a ele o número 1, à direita, são os positivos, nós vamos ter aí essa distância. Esse intervalo tem que ser o mesmo para todos os outros pontos. O ponto B está associado ali o número 2 a ele, ponto C o número 3, ponto D o número 4, ponto E o número 5 e assim por diante. Para o sentido negativo, a mesma coisa, é a mesma distância, a mesma unidade. Então, o ponto F, o número menos 1 associado a ele, ponto G o menos 2, o ponto H o menos 3, o ponto I o menos 4 e assim por diante. Então, nós temos aqui à direita do zero o sentido positivo e à esquerda nós temos o sentido negativo. Muito bem. Agora é o seguinte, vamos lá para o módulo ou valor absoluto de um número inteiro. O que é que nós temos? Nós temos a reta numérica, o nosso referencial aí, a origem, e vamos colocar dois pontos nessa reta e vamos associar a esses pontos, a cada um deles, um número inteiro. Então, ali no menos 4, a gente vai dizer que o menos 4 é o ponto P, e aqui no mais 5 nós vamos dizer que é o ponto Q, tá bom? E aí é o seguinte, observe que o ponto P em relação à origem, ele está a uma distância de 4 unidades. Já o ponto Q, em relação à origem, está a uma distância de 5 unidades. E o que vem a ser o módulo ou valor absoluto de um número inteiro? A distância de um ponto até a origem é chamada de módulo ou valor absoluto do número que está associado a este ponto. Então, pessoal, em relação ao ponto P, o número menos 4 que está associado a ele está a uma distância de 4 unidades em relação à origem. Logo, podemos dizer que o módulo ou valor absoluto do menos 4 é igual a 4. Perfeito? Da mesma forma, o número 5, que está associado ao ponto Q, ele está a uma distância em relação à origem de 5 unidades. Logo, o módulo ou valor absoluto de 5 é o próprio 5. Perfeito? Já vou deixar uma dica para você aqui. O módulo ou valor absoluto de qualquer número inteiro diferente de zero será sempre positivo. E aí, como é que nós vamos representar o módulo de um número? Vamos representar esse módulo por duas barras verticais e paralelas, tá? Então, a gente escreve ali entre essas duas barras o número que a gente quer saber o módulo dele. Então, por exemplo, o ponto P, nós temos o menos 4. Qual é o módulo de menos 4? Como nós vamos representar esse módulo? Vamos escrever o menos 4 entre as duas barras verticais. E aí, a leitura é a seguinte. O módulo de menos 4 é igual
a 4, que é justamente a distância que o menos 4 está em relação à origem. Ali, para o ponto Q, que é o número 5, como é que nós vamos escrever? Módulo de mais 5, né? Escreve o 5 ali entre as duas barras verticais, e o módulo é justamente a distância entre o ponto Q e a origem, ou seja, entre o 5 e a origem, que está ali associado a eles a distância de 5 unidades. Perfeito? E o módulo de zero, qual seria o módulo de zero? O módulo de zero é o próprio zero, pessoal, né? Qual é a distância que o zero está da origem? É o próprio zero. E aí eu digo para você novamente, ó, o módulo de qualquer número inteiro diferente de zero é sempre positivo. Muito bem. Agora você tem pré-requisito aí para estudar o número oposto ou simétrico. Observe os dois pontos que estão sobre a reta ali, o ponto A e o ponto B. Em relação à origem, eles estão à mesma distância. Ao ponto A está associado ao menos 3 e ao ponto B está associado ao mais 3. O que eles possuem em comum? A distância em relação à origem. Porém, eles estão em sentidos opostos na reta numérica. Quando dois números estão nessas condições, nós dizemos que eles são opostos ou simétricos. Observe, eu posso afirmar então que o mais 3 e o menos 3 são números opostos ou simétricos porque eles estão à mesma distância na reta numérica, porém em sentidos opostos. Pegando outro exemplo, por exemplo, aí, o mais 100 e o menos 100, podemos dizer também que são números opostos ou simétricos. Tá? Por quê? O mais 100 está a 100 unidades da origem e o menos 100 também está a 100 unidades de medida da origem. Porém, eles estão em sentidos opostos na reta numérica. Tranquilo? Um está no sentido positivo e o outro está no sentido negativo. Ok, pessoal? Bacana? Então, agora é hora de praticarmos. Vamos lá para a prática. Sempre no final das aulas eu estou trazendo exercícios para vocês treinarem. Aí você pode pausar o vídeo aí, tá? E verifica se você consegue fazer os exercícios antes de eu trazer as respostas para vocês. Antes disso, deixa aí um comentário para eu saber se você está entendendo a nossa aula. Professor, estou compreendendo, está legal o raciocínio, tá? Para eu poder fazer mais vídeos aqui para vocês nessa pegada aí, ok? Vamos lá. Ó, escreve aí para mim o módulo dos números abaixo. Vamos lá. Menos 10, mais 30, menos 2, menos 15, mais 50 e 25. E na segunda questão, você escreve o oposto dos números aí que eu vou indicar para vocês. Menos 1, mais 4, 17, menos 8, menos 81 e mais 9. Vou trazer as respostas para vocês aí em 1, 2, 3. Agora, valendo! Então, o módulo de menos 10, nós vamos dizer o quê? Que é 10, porque é a distância do menos 10 em relação à origem. Número 30 é o próprio 30, positivo, porque sempre estamos falando da distância, então a distância não é negativa, a distância é positiva. O módulo de menos 2, o valor absoluto de menos 2 é o 2, que é a distância do 2 em relação à origem. Do menos 15 é o 15. Do 50 é o 50 e do 25 é o 25. Bem tranquilo, certo? Muito bem. Então, você já entendeu aí que o módulo é sempre um número positivo. Perfeito? Agora, escreva o oposto dos números aí que eu indiquei. Menos 1, o oposto dele é o mais 1. É aquele que está localizado na reta numérica, à mesma distância da origem, em que o menos 1 está da origem, porém em sentidos contrários, tá bom? Então, menos 1, o oposto dele é mais 1. O oposto de mais 4, menos 4. O oposto de 17, menos 17. O oposto de menos 8, mais 8. O oposto de menos 81 é mais 81. E o oposto de mais 9 é o menos 9. Tranquilo aí, pessoal? Bacana. Na próxima aula, vamos falar das operações com números inteiros. E aí, eu espero você lá. Encontro você na próxima aula, então. Tchau, tchau, pessoal.